Filho de João Jorge Gereissati e de Rosalina do Alibe Gereissati, Edson João Gereissati nasceu dia 25 de fevereiro de 1928 em Penápolis. A minha descendência é árabe. Meu pai, João Gereissati, nasceu em Corumbá. Minha mãe, Rosalina do Alibe, nasceu em Penápolis mesmo. E filhos de sírio, meu pai também, filhos de árabes sírios, e minha mãe também. Com 8 anos, iniciou sua alfabetização no primeiro grupo escolar de Penápolis, atual Escola Luiz Crisóstomo de Oliveira. Vivenciou época em que nem havia asfalto na cidade. A minha infância em Penápolis foi uma infância de qualquer garoto numa cidade pequena como Penápolis. Não tinha pavimentação, as ruas de terra. Eu vivia mais quando saía da minha residência de meus pais, ao lado do ginásio do Estado, vinha ficar com minha avó aqui na rua Anchieta, do lado, numa casa, e frequentava o primeiro grupo escolar. Então, acabava a aula, eu passava na casa da minha avó. Depois eu ia para a casa de meus pais. Então, naquele tempo, ruas de terra, depois pedregulho, e Penápolis era uma cidadezinha do interior de São Paulo. Edson participou da primeira turma de ginasial no novo prédio da Escola Dr. Carlos Sampaio Filho, inaugurado em junho de 1939. Penápolis, naquele tempo, não tinha pavimentação. O cinema era o cinema São Benedito, onde é o Banco do Estado hoje. O Instituto de Educação estava abrindo suas portas, o Carlos Sampaio Filho. Eu frequentei o primeiro grupo escolar, aqui o Luiz Crisóstomo de Oliveira, do 1º ao 4º ano. Depois fiz o colegial no Instituto de Educação, Carlos Sampaio Filho hoje. Com interesse na área de construção, Edson opta pela formação como engenheiro civil pela Universidade Federal do Paraná. Saindo do grupo, começamos o 2º ciclo no Instituto de Educação. E a minha ideia era, eu gostava de construção, então eu estava escolhendo que seguir a carreira, fazer o curso de engenharia. Terminado o colegial aqui em Penápolis, eu fui para Prudente e de lá fui para Curitiba, onde fiz o curso de engenharia. Eu fui para fazer o curso de engenharia. Um tio meu, da minha idade, foi para Curitiba fazer medicina. Um amigo, Diógenes Panhoca, foi fazer medicina. Outro amigo, Clibas Correia, também foi para Curitiba. Então, nosso ambiente de amizade, de colega, permaneceu mesmo em Penápolis e em Curitiba. Formado engenheiro civil, Dr. Edson retorna para Penápolis em 1952. Formado, voltei para Penápolis. O meu sonho era Penápolis. Aqui em Penápolis eu montei o meu escritório de projetos e o meu primeiro projeto foi o Hospital Espírita Discípulo de Jesus. Em 1952, também casa-se com Iraide Zanhesini, a qual conheceu quando ela tinha apenas 13 anos de vida. Penápolis era tão pequeno e meus pais moravam na esquina da Ramalho Franco com a Anchieta, e a minha futura esposa morava na Barão do Rio Branco, quase em frente à residência de meus pais. Conheci a Iraides, era um brotinho com 13 anos, e começamos a namorar. No fim, casamos e fizemos uma vida inteira com 5 filhos. Ela era bonita, né? Era um brotinho, eu tinha 18 anos, ela tinha 13 anos.
Entre suas primeiras atuações profissionais, Dr. Edson trabalha para o DR em Presidente Prudente. Eu pleiteei um cargo de engenheiro no Departamento de Estrada de Rodagem, lá em Bauru, que era a sede, era regional. Tinha casado, fui com minha esposa até o DR, conversei com o diretor e ele me indicou que tinha uma vaga em Presidente Prudente. Eu falei, ó, eu vou. Falou, você vai? Presidente Prudente tinha uma fama muito ruim, água ruim, vida cara, e ninguém queria ir para Prudente. E eu estava entrando, eu falei, eu vou para Prudente. E fui lá na unidade de estudo do DR em Presidente Prudente. Teve uma vaga em Penápolis. O engenheiro passou a ser diretor em Bauru e vagou ao cargo de engenheiro do DR em Penápolis. Eu pleiteei e voltei, vim de Prudente para Penápolis com a esposa e o filho mais velho. Também eu projetei a sede do DR. Eu era engenheiro do DR e aquele projeto, aquela sede é meu projeto. E eu fiz aquele prédio. E quando o diretor-geral do DR esteve em Penápolis, falou, mas como tem esse prédio aqui? Falei, aí eu fiz um projeto e pedia material em Bauru, eles mandavam eu construir isso aqui. E ele falou, pelo amor de Deus, me manda essas plantas para provar que isso aí não consta no patrimônio do DR. Então eu construí essa sede do DR, as oficinas, tudo em terreno doado pela prefeitura, que ali tinha sido o campo de esporte, a parte esportiva do Clube Corinthians. Tinha quadra de basquete, de vôlei. Além de várias atuações na área da construção civil, Dr. Edson foi empreendedor através de várias empresas, como da Lajeado, Indústria e Comércio de Materiais de Construção, e Sociedade Penapolense de Engenharia e Construção Limitada, Sopenco, e Indústria e Comércio de Papéis Penápolis, Incopa, com adesão de 72 acionistas. A Incopa cresceu e chegamos a ter uns 120 funcionários na Incopa e produzimos papel manilhinha em fardo e bobinas de papel e vendíamos para o estado de São Paulo inteiro e até para o norte do Paraná. Ela produziu muita coisa em Penápolis. Para constituir a Incopa, eu criei uma SA e vendi ações para toda a cidade, para os amigos e até para o Bradesco, que ficou naquele tempo com 2.000 ações da nossa firma. Dr. Edson também foi uma das lideranças para avanços na estruturação do Clube Penapolense na década de 60. Dr. Edson foi prefeito de Penápolis entre 1964 e 1969. Entrar na política seria quase uma consequência pelo amor que eu tinha à cidade. Então a ideia minha era conseguir me eleger prefeito e fazer o mais possível para que Penápolis se desenvolvesse. Me candidatei, fui eleito e, graças a Deus, acho que fiz uma administração que deu a Penápolis um outro status. Eu fiz uma assembleia convocando todos interessados no desenvolvimento da cidade e fundamos a Fundação Educacional de Penápolis, a FUNEP, que tinha por objetivo a instituição de uma faculdade de filosofia. E com isso criamos a pessoa jurídica, adquirimos aquela área do Asilo São Vicente, onde está os prédios da FUNEP, e como prefeito construímos todas aquelas instalações, os pavilhões da Faculdade de Filosofia de Penápolis. Entre várias obras importantes, construiu o Ginásio Municipal de Esportes Antônio Castilho Braga, inaugurado em 1967. Então, o ginásio de esporte começou em Araçatuba.
Teve os Jogos Nordestinos em Araçatuba e eu era prefeito. Fui lá visitar, ver os jogos e os atletas nossos de Penápolis se aproximaram e falaram quando que eles iam ter o ginásio de esporte em Penápolis. E ali eu fiz uma promessa que me deu muita dor de cabeça. Eu falei que os próximos Jogos Nordestinos seriam no ginásio de esporte de Penápolis. E depois disso, eu tinha que cumprir o que eu prometi. Consegui desapropriar aquele terreno que está o ginásio de esporte, fiz o projeto e lancei a venda de cadeiras cativas, que até hoje eu não sei onde estão situadas, nem quem comprou sabe. Vendi quase 200 cadeiras cativas, com um valor de R$2.000 cada uma. E quando me perguntavam onde estava a minha cadeira, eu falava, está aí na arquibancada, senta onde quiser aí, né? E construímos o ginásio de esporte. Levou água para a Vila Fátima e fez o decreto que viabilizou área de 100 alqueires para a instalação do colégio agrícola. Trabalho que deu muita dor de cabeça. Nós, junto à repartição de São Paulo para criar o colégio agrícola, eles exigiram 100 alqueires. Eu teimava com ele que todos os colégios agrícolas do estado de São Paulo tinham 40 alqueires. E por que nós tínhamos que dar 100 alqueires? Ah, mudou a regra. Não tinha mudado nada, que eles não queriam criar uma colégio agrícola. Mas eu falei, tá bom. Cheguei aqui, conversei com o Jordano Anhesini e com os outros vizinhos e desapropriei 100 alqueires de terra e doei para o Estado. Aí eles não tiveram jeito, construíram o nosso Colégio Agrícola de Penápolis. O prefeito, a água em Penápolis era do Maria Chica para cá. E a Fátima reclamava muito. E eu prometi que ia construir, levar um encanamento como prefeito por água na Fátima. Muitos não acreditavam que não tinha jeito de levar, mas então eu consegui verbas e fizemos o projeto e construímos toda a canalização necessária. E no dia da inauguração, lá em cima, na última rua lá, na Antônio Veronese, eles achavam que a água não ia chegar lá. Nós fizemos toda a instalação e no dia fizemos um cano na última rua lá, Mato Grosso, com a boca para cima, abrimos os registros aqui e abrimos lá, a água jorrou até a 3 metros de altura. Quer dizer, eles achavam que a Fátima era mais alta que a caixa d'água, e não era, né? Era uma várzea, era um brejo. Quer dizer, a cidade parava a 100 metros do Maria Chica e começava a uns 50, 60 metros lá de lá. Então, eu tinha prometido que ia canalizar o Maria Chica e no fim começamos a canalização do mesmo. Fizemos a canalização, pavimentando as avenidas marginais e colocamos o Maria Chica domado dentro das galerias lá. O bairro pleiteava uma escola e nós em São Paulo fomos na Secretaria de Educação e eles diziam que não estavam criando o segundo ginásio estadual. Mas eu tanto fiz e consegui que fosse criado, pelo intermédio do deputado Jamil Olibe, o Colégio Estadual Iones Dias de Aguiar. Doei a área, construí o prédio e o Estado instalou o ginásio Iones Dias de Aguiar.
Penápolis é minha terra natal. Aqui eu nasci, fiz o primário, fiz o secundário e a faculdade eu fiz em Curitiba. Me formei engenheiro. Então logo me formei, eu voltei correndo para minha terra, aquela coisa de minha terra. E aqui fiz a minha vida profissional e política. Consegui alguma coisa e Penápolis, graças a Deus, é uma cidade aprazível e que todo mundo gosta de morar aqui, né? O doutor Edson, na minha visão, é aquele engenheiro que enfrenta qualquer construção, qualquer serviço dinâmico, tem uma visão longe, ele é um espetáculo, ele a melhor coisa que eu tive foi conhecer o doutor Edson. Muito trabalhador, ele era para fazer cálculo, era um engenheiro de alto nível. Bom, conheci o Dr. Edson Gereissati num momento muito típico. Eu estava no PMDB e o Dr. Edson era do antigo PP. E houve uma fusão entre os partidos. Essa fusão dos partidos, o Dr. Edson veio. Eu não o conhecia, eu sempre uma postura mais à esquerda, né, tradicional, tudo. O Edson era um empresário, já tinha uma certa resistência, essas coisas que hoje em dia está tudo aflorado aí. Naquela época não era tão aflorado, mas ele tinha uma certa resistência. E a surpresa foi muito boa, né? Na campanha eleitoral, já foi uma pessoa que se envolveu nas propostas de trabalho, vestiu a camisa, fomos juntos propondo uma coisa diferente para Penápolis. Quem for da época vai lembrar o que nós fizemos juntos. E junto com a população, vereadores, teve uma participação muito intensa de todos e o Dr. Edson foi o braço direito. Primeiro porque eu, em termos de administração pública, não tinha experiência nenhuma. O Dr. Edson já tinha experiência e me deu praticamente um ensinamento no dia a dia de como proceder em determinados momentos difíceis. Porque administrar a coisa pública é enfrentar dificuldades no dia a dia, porque você tem que fazer opções. E opções que levam a descontentamento. Agrada um e desagrada outro. Então isso aí foi um aprendizado muito grande. E a gente tomou decisões juntos, fizemos juntos um governo, acho que o resultado foi positivo, tanto que a gente teve aprovação nas urnas, né? E depois disso a gente manteve uma convivência por outros motivos. Era o problema da faculdade, a gente estava sempre junto, trabalhando. O Dr. Edson, sempre que era chamado para algum problema na cidade, estava junto. Era a Santa Casa, a Ágora foi criada nesse período, que era uma entidade com finalidade de desenvolver a cidadania. Naquela época a gente já percebeu a importância de que todos se sentissem cidadãos. O que a gente vê no mundo de hoje é que ninguém está preocupado com a cidadania, estão preocupados em matar o outro. Ninguém está preocupado que faz parte de uma cidade e tem que conviver. O Dr. Edson sempre lutou por isso e nós fizemos muitas coisas juntos, fizemos campanha para inserir na lei orgânica municipal o item que obrigava o prefeito a prestar contas de 3 em 3 meses do seu mandato, o que ele tinha feito, daquilo que ele tinha se comprometido a fazer na campanha. Então foi uma pessoa que eu convivi intensamente em todos esses anos, desde que eu conheci em 1982, e eu só tenho dizer que aprendi muito com o Dr. Edson. Aprendi muito e ele é uma pessoa, não é só ilustre, é uma pessoa ilustre não só de Penápolis, é uma pessoa ilustre como um todo. Sem contar a história pregressa dele, depoimentos que eu tinha do professor Fulanete, que foi preso, assim como outras pessoas aqui em Penápolis, naquela época da ditadura militar, na época horrível, que a gente espera que não volte nunca mais. O Dr. Edson era prefeito. O que ele fez? Ele foi defender os interesses dos cidadãos penapolenses. Independente se é de esquerda, de direita, de centro, ele defendia a população. Ele queria reunificar as famílias. Isso está acima de qualquer coisa de briguinha por fla-flu ou por A ou B, quem é melhor, quem é pior. Eu defendo o meu povo, defendo minha sociedade, minha cidade. Sempre foi extremamente rigoroso em relação à lei. Eu queria só deixar um depoimento, para terminar, de uma coisa importantíssima que define o que é o Dr. Edson. Assumimos a prefeitura municipal, o Dr. Edson era proprietário da empresa Lajeado de Pavimentação. A empresa tinha um contrato com esse prefeito. Esse contrato era extremamente cruel para a cidade, porque tinha reajustes mensais e a coisa não andava. Chamei o Dr. Edson para conversar, falei, doutor, nós vamos ter que cancelar o contrato. Ele falou, pois não.
está cancelado, tinha multa contratual, ele não quis multa, não quis receber nada, entendeu que aquilo era importante de ser feito, ele não participou das novas concorrências e a cidade continuou tocando o seu serviço sem ele ter participado para usufruir um tostão de benefício que ele, se fosse outra pessoa, tentaria. Então isso demonstra quem que é o Dr. Edson Gereissati. É uma pessoa em quem eu me espelho e acho que todos deviam se espelhar. Pessoa íntegra, trabalhadora, honesta e às vezes malcriada. Porque quem é honesto, trabalhador e sério não aguenta burrice, não aguenta pessoas defendendo interesses particulares, não aguenta pessoas que fazem tudo para aniquilar com o que é público. Pessoas sérias, honestas, às vezes têm que ser um pouco duras. O Dr. Edson tinha esse perfil, eu admiro e aprendi muito com ele. Obrigado, Dr. Edson, por tudo que me ensinou. Dr. Edson e sua esposa Iraides possuem 5 filhos: Edson, Ieda, Newton, Hernani e Shirlene. Eu amo Penápolis, bastante mesmo.